Bom dia. Nossa, eu não tinha virado ainda. A casa está cheia. Tudo bem com vocês? Então tá bom. Gente, vamos então, convido a todos a fazer a nossa prece inicial para a gente abrir, os nossos trabalhos hoje. Então, convido vocês a fecharem os olhos serenamente, equilibrando a respiração, trazendo sentimentos de gratidão por esta bela manhã que nos foi presenteada por Deus nosso Pai e por Jesus, o nosso Divino Mestre. E pela oportunidade que nos é concedida de estarmos aqui hoje, reunidos mais uma vez, nesta bela manhã de domingo. Pedimos, Senhor, a presença e a assistência edificante da espiritualidade superior, juntamente com os guias desta casa que nos recebe tão carinhosamente. Que assim seja. Bom, então vamos lá. Eu gostaria inicialmente também de pedir desculpas para vocês. Eu estou com a voz um pouco de locutor de rádio, mas não é a minha voz. É que a gente imagina que a semana vai ser tranquila, vou preparar a palestra do domingo, e aí tudo acontece, O trabalho complica, a gente fica gripado, mas esses são os testes, que a gente vai enfrentando para ver a nossa firmeza de propósito, para a gente fazer as coisas. Bom, então hoje a gente vai ter assim uma conversa bem simples a respeito do Evangelho, do culto do Evangelho no lar. Quem aqui faz o Evangelho no lar? Levanta a mão. Não, quase todo mundo, Então, vai ser fácil hoje. Todo mundo já sabe, então, do que a gente vai falar, A gente vai só repassar, relembrar alguns conceitos aí, Que são importantes. Vamos ver. Acho que eu não consegui fazer funcionar aqui, Léo. Não sei se ele está ligado. Foi? Muito bem. Então, a primeira coisa que a gente deve ver, analisar, começar a nossa análise, é pelos costumes e pelas tradições que nós trazemos como humanidade, Perdão, já foi aqui tudo de uma vez só, Mas qual é o nosso comportamento a respeito da religião? Esse é o questionamento que a gente faz. Ao longo da história, todos nós temos um entendimento comum, E na família da gente a gente vê como que era a nossa avó, talvez, muito provavelmente, ela deveria ser católica, ir à igreja, Então nós como cristãos, da religião, a fé cristã, o que nós fazemos? O entendimento natural nosso? Nós vamos à igreja rezar, Nós vamos ouvir quem? Um padre, ou um pastor, Dependendo da religião que a gente professa, E inclusive, mais recentemente, no centro espírita, onde a gente vai ouvir as palestras, tomar o passe, Buscar também esse momento de contato com Deus. Então, é natural que a gente pense assim, isso faz lógica? É lógico, Porque imagina aquela observação ali, ao longo da história, Ao longo da história humana, cristã mais precisamente. As pessoas dependiam de quem para ter esse acesso à religião, Quem tinha estudo, quem conhecia, mais precisamente a palavra de Deus, era a igreja, o padre, e ela, ao longo da história, prestou um papel importantíssimo, pois
ensinou muitas coisas. As pessoas aprendiam desde comportamento até a própria religião nas igrejas, né? Então tem lógica, sim, e é importante que isso aconteça, né? Bom, aí existe esse condicionamento. Pô, eu sou cristão, eu vou à igreja rezar. Lá é o local de rezar, né? Então, nós acabamos acostumando a ter alguém sempre responsável pelo nosso encaminhamento religioso. Eu dependo de alguém que vai dar o sermão, que vai dar a palestra, que vai trazer esse conhecimento, não é? Não é assim? Então, a ligação com Deus, quem vai fazer é essa pessoa. E olha aqui que importante, né? E muitos se mas também tem o centro. Então, olha só que legal. Hoje nós acordei, vou lá no centro, né? Ouvi uma palestra, quem sabe ela é boa. Vou rezar, vou meditar. Será que eu já cumpri as minhas obrigações? Né? Será? Então, as coisas precisam de mais iniciativa, né? Não acaba aqui a história. Então a gente vai ver aqui alguns conceitos importantes dessa história, né? Porque a gente sabe, a gente começa a perceber que não basta só eu vir ao centro, ouvir a palestra, né? Então, o primeiro conceito que eu queria apresentar para vocês é o pensamento. Na questão 282 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, né, como se comunicam entre si os espíritos. E a resposta deles, dos espíritos, né? Eles se veem e se compreendem. Se veem, né? Então, o que seria ver o pensamento? A palavra é material. Isso aqui é importante para o nosso entendimento. É reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo, o fluido universal, é o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como para vós quem? Os encarnados, né? Como para nós, então, o ar é o do som. Ou seja, o ar é o meio pelo qual o som propaga, né? Então, o fluido universal é para os espíritos o meio pelo qual se propaga o pensamento. Então, é uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. De um mundo a outro. Então, o espírito pode ver o que eu estou pensando? Acho que pode, né? Por quê? Palavra é material entre os espíritos. E o telégrafo funciona entre os mundos e de um mundo ao outro. Então eu concluo que sim. E aqui, no capítulo 14 da Gênesis, quando Kardec trata dos fluidos, o item 15, olha o que ele fala. Sendo os fluidos o veículo do pensamento, este quem? O pensamento age sobre os fluidos como o som age sobre o ar. Acabamos de ver aqui. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som.
pode-se dizer, pois, com toda a verdade, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamento. Ó, há nesses fluidos ondas e raios de pensamento que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e vibrações sonoras. E há mais ainda, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispíritico, como num espelho. Por isso que a palavra é material, e eles se veem e se compreendem. Porque, ó, o que eu penso se reflete no envoltório do espírito, que é o perispírito, como um espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Né? Olha que interessante. Então, o pensamento não é simples informação. Ele é energia. Ele é matéria. Será? Vamos ver. Não falou lá de ondas e frequências? Né? O que são ondas e frequências? Todo mundo ouviu rádio, né? Então aqui só para ilustrar um pouquinho, ó. Oh, perdão. Isso aqui, não estou acostumado a mexer no aparelhinho. Né? Isso aqui são ondas, ó, que se propagam no ar. E a frequência é o tempo em que se repetem essas ondas, certo? Então fala frequência de pensamento, ondas, né? Então, sempre que existe ondas, pensamento, existe um transmissor e um receptor, né? E aí, a gente viu o conceito lá anterior, né? Do Livro dos Espíritos e da Gênese, pensamento, matéria. Alguém já viu essa equação aqui? Às vezes, eu acredito que todo mundo já tenha visto, né? Mesmo não sabendo o que é. Mas isso aqui foi a equação, talvez uma das mais simples, mas mais revolucionárias de todas, proposta por Einstein. Em que ele fala que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Massa é matéria. Energia é igual a matéria. Pensamento é energia. Pensamento é matéria. Só está em outra dimensão, a qual nós não enxergamos. Imagina se a gente enxergasse as ondas de rádio no ar. Ia ser uma confusão, né? Então é assim que as coisas funcionam. Então, é muito importante a gente saber uma coisa. O que nós estamos sintonizando? Não é? Eu estou, na minha vida, constantemente emitindo pensamentos, pensando. E lembra que o pensamento, vamos dizer assim, né? Eu acho que vocês já ouviram esse termo, eu plasmo, né? Então eu projeto. Lembra da fotografia que ele falou lá? É a mesma coisa. E aonde eu mostro? Pelo perispírito, mas essa onda está viajando. Então, eu estou transmitindo. Se tiver alguém na mesma frequência, se tiver alguém na mesma frequência dos meus pensamentos, ele não vai sintonizar o que eu estou pensando? Faz sentido, né? Então, e é aí que mora o perigo. O que nós estamos projetando? Quem vai sintonizar? E também o inverso é verdadeiro. Eu tenho uma frequência de pensamento. Eu passo meus dias preocupado, tenso, nada dá certo. Olha o que eu vou criando na minha psicosfera. Então eu vou trazer também quem ou está pensando igual, e eu estou falando dos espíritos, tá? Ou querem alimentar esse sentimento ruim dentro de mim, certo? Exatamente. Perfeitamente. Então, isso aqui é importante. O que eu estou sintonizando, né? Entre aspas, porque
mas é uma figura de linguagem. Então, o que eu vou fazer? Como que eu vou me defender, né? Ou me preparar para eu não receber influências negativas, como também para eu não ficar projetando coisas ruins, né? Aí, ó, que interessante aqui. A gente cai na oração. Deixa eu ver minha colinha aqui. Vou mudar a página aqui, peraí, gente. Então, a gente já falou do pensamento, né? A oração. Nós sabemos, né, pelo que a gente estuda, que nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, onde ainda predomina os sentimentos, o sofrimento, né, no mundo. Então essa é a nossa condição. A matéria densa ainda predomina sobre o nosso espírito, né? Então, de certa forma, nós podemos falar que a gente é um pouco grosseiro perto dos espíritos de luz, né? Então, como nós fazemos, trazendo aquele conceito do pensamento, como que eu faço a minha ligação com Deus por mim mesmo, né? Sem passar por ninguém. Porque eu sou um espírito, um ser pensando, projetando coisas, né? É importante a oração. Várias vezes aqui no centro, no início dos trabalhos, de um estudo ou até mesmo das palestras, a pessoa não fala assim, vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Não é à toa. É porque nessa condição nossa, a maneira que nós temos, principal, de nos sintonizarmos com os planos superiores, né? Com a espiritualidade benfeitora, é nos concentrarmos em oração. Por isso que nós fazemos a nossa mentalização e a nossa prece. Ó, a oração, comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino, é o esforço da alma presa na matéria densa, né? Não que isso não seja verdade para espírito. Para a beleza e para verdades eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior. Aquela que não tem termo, ou seja, que não tem fim. Olha que bonito, é Leon Denis falando isso aqui nesse livro, ó, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Um outro conceito de oração. A oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral. Porque essa é a grande questão do nosso pensamento, né? Lembra, nós temos o pensamento informações, mas o que nós projetamos. E aqui, na moral, é que a coisa pega, né? No centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Então, ó, estabelece e constitui o maior fator de resistência no centro das provações mais escabrosas e rudes. E o que é isso aqui? Nada mais do que a nossa encarnação. Num mundo de provas e expiações, onde ainda predomina, para a maioria das pessoas, o sofrimento, né? E aí, ó, temos aqui também, ó, que a oração é a ligação com a espiritualidade maior, é a comunhão com os benfeitores espirituais, trazida aqui por Richard Simonetti, né? E para fechar, é a sintonia com os planos superiores. Está vendo? Então, tudo isso daqui nos mostra, né? Ó, usamos essa palavra lá antes, sintonia. Então, o poder do pensamento, como nós canalizamos? Pela oração, certo? Então, falando ainda da importância e dos seus efeitos, surge essa pergunta aqui. Temos orado o suficiente, será? A gente acorda, a gente faz a nossa prece, antes de dormir também, nos preparando para o sono, para a noite, né? Durante o dia.
e principalmente em casa, essa é uma das questões importantes, né? Então, falando sobre os efeitos da prece, olha que interessante. Essa passagem aqui. Observem como se inclinam para cá, fugindo em seguida, espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. Toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também um processo avançado de defesa exterior. Já falamos da defesa, né? Pelas claridades espirituais que acendem em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça, proteção. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Compreenderam? As entidades da sombra experimentam choques de vulto em contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. E é por isso que se mantém a distância, procurando outros rumos. Quem? Aqui, ó, observem como se inclinam para cá e fogem depois. Por quê? As entidades das sombras experimentam choques de vulto em contato com vibrações altas, luminosas, no santuário doméstico. É importante falar do contexto disso daqui. Isso daqui é um instrutor, está no livro Os Mensageiros, né? Mas é um instrutor, Aniceto, falando para André Luiz. Essa é a obra aqui do Chico Xavier, né? Os Mensageiros. Pois não. Sim. Exatamente. É isso aí. Muito bem colocado. É exatamente isso aí. Então nós vamos ver isso agora. Qual é o contexto disso daqui? Deixa eu só voltar, né? O contexto aqui. Então, os mensageiros, André Luiz narra, né? Ele e um outro companheiro, com o instrutor, vêm à Terra para trabalhos de ajuda e aprendizado. E se dirigem a um lar. Bom, a primeira coisa, como eles acham esse lar lá na cidade, né? A hora que eles chegam. A casa está iluminada. Então, a casa que faz a oração, que cultiva bons pensamentos e que faz o culto do Evangelho no lar, emite luz, né? E aí, como o João falou aqui, ó, você vai criando uma psicosfera benéfica que propicia a atuação dos espíritos de luz. Então, sua casa, os benefícios não são só para vocês encarnados, a sua família, são também para os irmãos da espiritualidade, aqueles que trabalham em favor dos outros e aqueles que também precisam de um auxílio. Então, como medir isso daí? E aí essa esfera de influência se expande, ó. Você começa a irradiar isso para o seu bairro, né? E começa a trazer consigo. Então, no ambiente onde predomina essa psicosfera positiva, o benefício é geral, né? Então, a gente chega agora na oração em família, né, que é o culto do Evangelho no lar. E olha que legal essa mensagem aqui, ó. Primeiro, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada, né? Era exatamente uma das observações aí, né? Você fez. Já falamos da defesa, né? Com as influências. Então, a questão não é só não pensar coisas ruins, é pensar coisas boas, né? Então, não é só não fazer o mal, é fazer o bem. E aí nós vamos criando no nosso entorno essa atmosfera positiva.
Então vamos lá. Filhos, que felicidade sentimos ao ver a família reunida no lar para orar com Jesus. É uma ocasião das mais ditosas para o grupo. Que grupo? O grupo espiritual, desse que está narrando aqui, tá? Porque os familiares se reúnem, dialogam fraternalmente, meditam e oram com o inolvidável, o inesquecível mestre do amor, Jesus. A reunião do Evangelho no lar é sublime e urgente terapêutica de amparo à família. Olha como ele coloca aqui esse espírito sublime e urgente terapêutica de amparo à família. Porque lembra que a gente falou, será que a gente ora o suficiente? Né? Por isso que é urgente. E por isso mesmo foi recomendada por Jesus há mais de 2000 anos. Mas Jesus falou do Evangelho no lar há mais de 2000 anos, quando ele esteve na Terra. Não esqueçamos que nosso Mestre deu início ao primeiro culto cristão na Terra, na casa de Pedro, de Simão Pedro. E desde então, continua visitando os lares necessitados de luz e entendimento, que abram as portas através do culto do Evangelho no lar. Isso aqui, ó, é uma mensagem dessa obra aqui, ó, desse livro. Recados do meu coração, que é do médium José Carlos de Luca, pelo espírito de Bezerra de Menezes. É Bezerra de Menezes falando. Esse livro é muito legal, ele é cheio de mensagens que nos exortam, né, a prática da oração, principalmente no lar, não só da oração, mas das lições de Jesus no geral, né, e do seu Evangelho. Afinal de contas, lembra, eu venho no centro, eu vou à igreja, eu cumpri minhas obrigações? Não. Eu tenho que seguir o meu modelo, me comparar a ele, que é Jesus, né? E assim nortear as minhas ações. Então, olha que interessante aqui, ó. Assim também é o lar diante do mundo. Ó, como ditava a professora, né? Ponto na outra linha, travessão, quando alguém vai falar, né? Assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. É da nossa casa que sai tudo o que nós vamos ser, no final das contas. É lógico que nós podemos nos aprimorar fora do nosso lar, mas as bases é no lar. Se o negociante seleciona mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer um barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila sem que o lar se aperfeiçoe? Num ambiente conturbado, abrindo as portas para as más influências, só vai piorar, né? É isso aqui. Então, como esperar a paz, né? Se a gente não consegue ter na nossa casa, aí nós vamos influenciando a vizinhança, né? E assim por diante. Ó, sem que o lar se aperfeiçoe. A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos, sobre o nosso teto. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Olha aqui, ó. Então você pode, isso que a gente está falando, olha as consequências disso tudo. A consequência de eu ser cristão, de eu ter o meu pensamento condicionado para o bem, projetando coisas boas, começando isso dentro da minha casa, e não é só na igreja. Então, se eu estou na rua, se eu estou na minha casa, se eu estou no meu trabalho, eu vou procurar agir segundo, tendo como base, como os exemplos de Jesus. Eu melhoro países, né? Se nós não habituarmos a amar o irmão mais próximo, a nossa família, né? O nosso círculo íntimo,
associado à nossa luta de cada dia, é aquele com quem a gente convive todos os dias, né? Que é o mais difícil. Como respeitar o eterno Pai que nos parece distante, né? A ligação com Deus. Quem que disse isso daqui, vocês acham? Ó, é um diálogo. Tá vendo a travessão? É um diálogo isso aqui. Isso aqui é exatamente um trecho do diálogo de Jesus e Simão Pedro no primeiro culto do Evangelho no Lar. Jesus falando a Simão, o convencendo de que é chegada a hora de usar a mesa para reunir a família, não só para simples oração, mas para atividades edificantes, para conversas boas, salutares, né? E é uma passagem deste livro de Chico Xavier aqui, ó, Jesus no Lar. Quem traz é o espírito Néio Lúcio. E é uma obra muito legal. Hoje, falar a verdade, assim, não é tão comum a gente ver esse livro do Chico, né? Então, quem se interessar, pode ir atrás desse livro aqui, que fala tudo. E todos os aspectos, né, que se desdobram do que é cultivar o Evangelho no lar, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que a gente pode apresentar. Então, mas eu não sei fazer o Evangelho no lar. Como é que eu faço? Não requer prática, nem tampouco habilidade. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um roteiro. Está na segunda página. Está vendo lá, ó? Tem um roteirinho aqui. Então ele já nos dá, poxa, eu nunca fiz, eu queria fazer. Ele já nos dá as diretrizes aqui para nós começarmos a praticar o Evangelho no lar, né? Iniciarmos aí as nossas orações, tirar um tempo. O importante é isso, né? Escolher um dia. Ops, primeira vez que fala aqui, né? Cai, né? Imagina. Mas, ó, tirar um dia. Geralmente a gente consegue identificar aquele dia da semana em que a família está mais ociosa, né? Que não tem muitos compromissos. Vamos começar? Tudo bem. Abre o Evangelho, leia um trecho, faça uma prece. Antes e depois, aquela conversação produtiva, sem críticas, sem comparação. Você está vendo, o Evangelho faz isso, mas você fica fazendo isso. Não é essa a ideia, tá? Né? Então, como fazer o Evangelho no lar? O Evangelho segundo o Espiritismo traz o roteirinho, esse que eu acabei de mostrar para vocês, né? Só lembrando que o Evangelho no lar não é sessão mediúnica, viu, gente? Na verdade, o que o Evangelho nos recomenda é não deixar, inibir até certo ponto a manifestação de entidades se um médium participa do Evangelho, se tem um médium junto, né? Pode acontecer? Até pode, mas não é, porque senão sai do foco, né? Pode sair do foco, né? Pode derivar o pensamento, e aí você começa a dar margem para a atuação que não é tão legal, né? Como a gente já viu. Exige conhecimento profundo da doutrina. Jesus sempre falou aos mais simples e humildes. O Evangelho é isso. Mesmo que eu não entenda alguma palavra que tenha lá no Evangelho, mas o conteúdo de tudo, no meu coração eu vou saber. Por quê? Porque as lições são morais, né? Os exemplos de Jesus são as parábolas, né? E o próprio Evangelho, as máximas de Jesus, ele até fala, relativas à moral. Por quê? Ela é eterna, não muda a moral de Jesus, né?
E olha que interessante aqui, ó. O culto do Evangelho no lar, prática incentivada pelas instituições espíritas, pode ser um momento de interação familiar voltado a essa conversa produtiva, em vez de limitar-se à recitação de preces e leituras enfadonhas. E olha, gente, em 15, 20 minutos no máximo que duram o Evangelho, né? Você não precisa ficar preocupado, nossa, mas eu vou ficar rezando só, o que eu vou falar? Não, leia uma mensagem, né? Essas mensagens que nós recebemos todas as vezes que a gente vem fazer a palestra, né? Podem ser lidas, lembrando que não é só para a gente que nós vamos estar lendo, né? Mas para os irmãos desencarnados também, que podem estar na nossa casa. O culto cristão espírita no lar deve ser um momento de prece, leitura, reflexão e interação significativa e fraterna, alimentando boas emanações, né? E agora, como uma mensagem final, que eu queria deixar para vocês, é que é assim, ó, ninguém tem a chave para o céu, né? Nós não dependemos de ninguém. Nós, pelas nossas próprias forças, a gente vem no centro, a gente começa a estudar, ou vai à igreja, né? E começamos a nos aprimorar como seres humanos, e especificamente como espíritas cristãos que somos, né? Nós passamos a entender que a nossa obrigação não fica circunscrita à frequência da vinda ao centro. Ela começa na nossa casa. Colocar em prática os ensinamentos que a gente aprende no Evangelho, porque o Evangelho são os exemplos de Jesus, os seus ensinamentos de amor, de humildade, de perdão, de trabalho, né? Eu não preciso, tudo bem, eu quero conhecimento também. Vamos ler as obras de Allan Kardec, né? Para entender sobre a doutrina espírita. Vamos buscar nas obras do Chico Xavier, de Divaldo Franco. É tão extensa, né? Tão maravilhosa esse mundo, né? Os romances, né? Depois que a gente começa a ler. Mas o importante é aqui, ó, eu até escrevi essa frase aqui porque eu sabia que eu ia esquecer. É trazer o centro para dentro da nossa casa. Também. Eu vou ao centro. Então a igreja, o centro, ela vai estar sempre comigo, nos meus pensamentos, na forma como eu alimento esses pensamentos, e na minha casa, a maneira mais, vamos dizer assim, perfeita de eu fazer isso. Por que perfeita? Lembra que foi Jesus que falou, né? Por isso que é perfeito. É fazer o culto do Evangelho no lar. Então, ele até falou, né? Onde estiverem, não é aspas, viu, gente? Mas é mais ou menos assim, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Mas ninguém quer fazer o Evangelho comigo em casa, não convenci ninguém ainda. Vai lá você, num quarto, começa a fazer. De repente, o seu marido, sua esposa, seu filho mais difícil, né? Principalmente os mais novos, mas quem sabe, vão começar a observar você e falar assim, nossa, ela criou um hábito, ou ele criou um hábito, está indo lá. Fica mais agradável ficar do lado dessa pessoa. E isso é influência. E aí você vai convencer os familiares mais resistentes, com certeza, né? Gente, então, era isso aí que eu gostaria de dizer para vocês. Agradeço muito, tá bom? E espero que tenha sido útil, né? Reforçar essa ideia da prática do Evangelho no lar. Ok? Agora, como vocês sabem, né, é o momento da gente refletir, né? Tem até um slidezinho que sempre passa aí, né, que o silêncio é uma prece, né? Então nós vamos nos preparar agora
para o passe. E eu espero que todos agora façam as suas mentalizações, né, a sua oração, e que todos tenham um excelente domingo. Vão ser chamados por ordem das fileiras, né? Tá bom? Muito obrigado.